Sim, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais um episódio do Perninha Cast. E antes de mais nada, estaria apresentando aqui meu compadre, meu companheiro, João Vitor. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia aos ouvintes, dependendo da hora que você está assistindo esse podcast. E vamos que vamos, mais um podcast para nós. É isso aí, João. Muito assunto para falar hoje. Vamos falar de convocação? Vamos sim. Na verdade, esse podcast vamos fazer especialmente para falar da convocação, né? Vai ser um episódio mais curto. Então vamos pegar aqui já a convocação. E antes de mais nada, perguntar pro meu companheiro aqui o que ele achou da convocação, antes da gente falar os nomes aqui. Para início, assim, né, para a primeira convocação do nosso novo técnico Dorival Júnior, eu achei uma boa convocação até, tirando alguns nomes que eu trocaria, né? Mas, tirando isso, eu achei uma boa convocação, sim. Bom, vamos aos nomes. Goleiros: Bento, Ederson e Rafael. Alguma objeção, João? Vamos falar por blocos para ficar um negócio legalzinho. Beleza. Vamos lá. O Bento, um grande goleiro, não tem que dispensa comentários, agarra muito, né? Pelo que eu vi ele no Atlético Paranaense, se eu não me engano, ano passado, ele catou muito. Então, até merecida até a convocação do Bento, desculpa. Não sei se foi fácil, eu vou dar uma analisada esse ano também, vamos ver como é que ele vai estar se portando dentro de campo. O Ederson, nenhuma surpresa, sempre convocado, o Ederson. E o Rafael, outro goleiro, ele é de qual time? Eu não conheço o Rafael. Pô, o Rafael é do meu São Paulo, pô. Não conhece Ah, o o Rafael Rafael, do ele é o Tricolor? goleiro titular de São Paulo, não, o goleiro titular de São Paulo, se for o que eu tô pensando. É, do São Paulo, pô. Titular. Titular Ah, absoluto. então, se for o que eu tô pensando, ele catou pra caramba lá na final da Copa do Brasil. Não tava lá no jogo? Na Copa do Brasil, na Supercopa, pegou pra caramba. Pegou, então, se foi ele mesmo, tá. Já sei que é o Rafael, ele joga muito. Grande convocação também do Rafael, cata pra caramba, merecido. Pessoal, só falar um detalhe aqui para quem ouve a gente. Essa lista, ela vem nessa ordem de Bento, Ederson e Rafael. Não necessariamente isso aqui é o primeiro, segundo e terceiro goleiro, tá? Convocado como se fosse titular, reserva e reserva do É, reserva. Não é isso. Essa lista, ela é por ordem alfabética. Por isso que é Bento, Ederson e Rafael. Tá na ordem alfabética da lista. Possivelmente, pelo que eu acredito de futebol, o Ederson vai ser o titular absoluto por ser o goleiro do City, né? O City incontestável, ele muito bem lá no City também, joga muito bem com os pés. E aí o Rafael e o Bento vai brigar pela segunda vaga ali de goleiro reserva, caso o Ederson não jogue as duas partidas. Acredito hoje que o Rafael seja o goleiro reserva no lugar do Ederson pelo momento do Bento e pelo momento do Rafael. O Bento que brilhou muito ano passado, principalmente no primeiro semestre, mas o Rafael terminou o ano de uma maneira melhor, o São Paulo conquistando a Copa do Brasil, com ele sendo fundamental para o São Paulo. Começou o ano muito bem, sendo fundamental também na Supercopa do Brasil, pegando 2 pênaltis na decisão contra o Palmeiras. Então, acredito eu que vai ser essa ordem mesmo: Ederson, Rafael e Bento, considerando primeiro, segundo e terceiro goleiro. Rafael, que, ao meu ver, não só por ser São Paulino, já merecia essa convocação mesmo. E falhou alguns momentos no ano passado pelo São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Eu, como torcedor do São Paulo, eu não gostava muito dele até pouco tempo atrás, porque não pegava pênalti, não acertava nem em canto dos pênaltis, e eu ficava muito incomodado com isso. Eu acho que um bom goleiro, João, meu ponto de vista, um bom goleiro, ele tem que, no mínimo, cara, acertar de 5 pênaltis, ele tem que acertar pelo menos 2, o canto que a bola foi, sabe? Ao meu ver, sabe? O Cássio, por exemplo, pega os pênaltis do Cássio. O Cássio, cara, ele acerta quase todos os cantos. Ele pode não pegar o pênalti, mas ele vai no canto que a bola vai. Então, essa era uma crítica muito forte que eu fazia ao goleiro Rafael, mesmo sendo São Paulino, e eu criticava mais ainda porque é meu time. Então, assim, e agora ele tem melhorado esse fundamento. Eu até brincava que o Rafael era o goleiro dos 90 minutos,
E se porventura fosse para os pênaltis algum campeonato, alguma decisão, que tinha que colocar o Jandrei. Mas nos últimos tempos aí o Rafael vem se firmando mais ainda na posição, vem pegando pênaltis decisivos e vem ajudando mais ainda o São Paulo. Eu até eu concordo com tudo que o Perninha falou. Um goleiro completo ele tem que saber, obviamente, agarrar, né? Isso aí é da posição, obviamente, é o básico que o goleiro tem que saber. Segundo, jogar com os pés, né? No futebol moderno, hoje em dia até goleiro sai jogando com os pés. Também, claro, dependendo do estilo de jogo também que o treinador vai passar. O treinador gosta de um estilo com mais toque de bola. Aí, obviamente, até o goleiro vai acabar participando das jogadas, né? E tem outra coisa que o goleiro tem, não vou dizer obrigado, mas que é de suma importância ele saber é catar pênalti. Porque pensa, o técnico esgota as 5 alterações. Aí chega lá na hora, na decisão do pênalti, o jogo não tem prorrogação, não tem nada, é só as 5, né? Não tem a sexta substituição. Aí o goleiro não é bom para catar pênalti e a equipe vai e acaba perdendo Então, assim, eu acho que o goleiro tem que, praticamente todos, né? Teriam que saber defender pênalti. Você tocou no ponto do Jandrei, outro goleiro que começou bem até no Flamengo, que veio da base e estava catando até muito e sabia agarrar pênalti, era o Neneca, o Hugo Souza, né? O tão criticado Hugo Sei. Souza, né? Que ele acabou jogando, entre aspas, né, a carreira fora, devido às saidinhas que ele dava na época que o Rogério Ceni era treinador do Flamengo, que ele até entregou a Copa do Brasil para o São Paulo. Aposto que o Perné deve ter visto esse jogo e ter ficado feliz, né, com a entregada do Neneca para o Luciano. Ah, E faz parte. Aí ele no jogo contra o Atlético Mineiro acertou praticamente todos os cantos, acho que só não acertou um ou dois de pênalti que todos os 11, né, dos times bateram. Então, assim, foi um grande goleiro, né, para pênalti, mas chegava na hora e não tomava muito frango, entendeu? Mas, É, um argumento que usam muito, só para finalizar o assunto dos goleiros, um argumento que eles usam muito com relação a goleiro é que um goleiro para pegar pênalti tem que ter uma envergadura grande, né? E de preferência o goleiro ter uma estatura também, tem que ser mais alto e ter uma boa envergadura, que é o caso do Nené, que é o caso do Cássio também. Mas eu vou dar o exemplo aqui do Rogério Ceni, cara, que também era do São Paulo, ídolo máximo da torcida, do clube, não era alto, não era um goleiro alto, não tinha uma grande envergadura e pegava muito pênalti. Me arrisco a dizer que na história do futebol brasileiro, se não for. Ó, vou usar aqui até um parênteses. Se não for o maior pegador da história do futebol brasileiro de pênalti, do campeonato do futebol brasileiro, tá entre os três, Rogério Ceni. Posso até confirmar aqui os dados, mas pela carreira que ele fez, pelo tempo que ele jogou no São Paulo, pelos números dele, eu acho que eu não tô falando nenhuma bobeira aqui. E não tinha envergadura, não tinha altura e pegava muito pênalti, tinha um reflexo muito grande. Jogou até 40 e poucos anos, até quase 44 anos, jogou e jogou em alto nível. Me lembro até hoje daquele jogo da Copa Sul-Americana, que o São Paulo jogou contra a Universidade Católica, fora de casa. O jogo, se eu não me engano, foi 4-3 para o São Paulo. Mesmo tomando os 3 gols, o Rogério pegou muitas, foram acho que umas 10 defesas difíceis, cara. E logicamente que a gente está falando do pênalti, mas é igual o João falou, o goleiro tem que ser completo. E desses goleiros, assim, me agrada os nomes, né? Apesar do Ederson já ser figurinha marcada, o Alisson parece que está machucado, mas se fosse convocado também, eu não gosto muito do nome do Alisson, porque já teve as oportunidades, jogou 2 Copas e não demonstrou ser goleiro de seleção, ao meu ver. Mas é isso. Vamos agora aos laterais. Primeiro os laterais ou os zagueiros? Só confirmar aqui. Vamos lá. Goleiro Bento, Rafael. Bento, Ederson, Rafael. Agora vamos para os zagueiros. Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. Murilo do Palmeiras, tá? Não é o do Corinthians, que era do Corinthians e agora tá
no Nottingham Forest. É o Murilo do Palmeiras, esse. Quer começar É, falando, João? pode começar, Fernando. Pô, vamos lá. Não quero ser injusto com ninguém aqui, até porque não sou uma enciclopédia do futebol, não acompanho todos os jogos, acompanho por cima assim, o futebol europeu, acompanho mais o futebol brasileiro do que o europeu, bem mais. Mas vamos lá, Beraldo, mais pela temporada que ele fez em São Paulo ano passado, do que propriamente o que ele vem fazendo no PSG. E inclusive ele vem sendo criticado no PSG já, né? Alguns jornais franceses já criticam o Beraldo lá, e ele tá sendo titular junto com o Marquinhos, porque ele tá repondo a vaga, salvo engano, que é do Nuno Mendes, da seleção portuguesa. Vem sendo criticado, mas é um menino de 21 anos ainda, praticamente, e demonstrou uma grande liderança aqui no São Paulo. Foi importantíssimo. Um zagueiro muito seguro, um zagueiro muito sério. Ele tinha aquela questão de rir sozinho nas partidas, que até falavam que ele era autista, né? Mas na verdade era um treino psicológico que ele fazia para entrar concentrado nas partidas. Tem um passe muito refinado, tem uma saída de jogo excelente por ser um zagueiro. Ele deu assistências, né, jogando pelo São Paulo, na criação de jogadas ele ajudava muito aqui. E aquela coisa, né? Tá no time europeu, tá no PSG, que não é um time tão sólido, tão consistente. É um time que enfrenta altos e baixos. Só vai bem no campeonato francês e na Copa Francesa quando pega adversário forte na Champions League, pena. Fato é que esse PSG com Neymar, Messi e Mbappé não conseguiu ganhar a Champions, então não dá para esperar muita coisa dos próximos PSG, né? E agora com a saída do Mbappé também, que para mim é mais um livramento do que uma perca, né? Porque o Mbappé é um cara, ele é um jogador excelente, mas enfim, para grupo eu não sei se é tão bacana assim, mas o foco aqui é seleção, o foco é falar dos zagueiros. Beraldo, Gabriel Magalhães do Arsenal, que não lembro se está no Arsenal ainda, acho que não está no Arsenal mais, né, João? Preciso até puxar a informação aqui para ver onde que tá o Gabriel Magalhães, mas salvo engano ele não tá no Arsenal mais, acho que ele tá jogando a La Liga, cara, acho que ele tá pelo Atlético de Madrid. Só confirmar aqui, Gabriel Eu Magalhães, acho que ele ainda isso. tá no Arsenal, sim. Não, tá no Arsenal, tá no Arsenal. Tá no Arsenal mesmo. Eu confundi com um outro Gabriel que tá no Atlético de Madrid, que é zagueiro também, mas é o do Arsenal esse. Marquinhos, que faz dupla com Beraldo, ou melhor, Beraldo que faz dupla com Marquinhos, né? Porque o Marquinhos é titular absoluto e capitão da seleção brasileira. Acho que o Marquinhos incontestável, né? Apesar de a seleção não vem de bons resultados, mas acho que a culpa não tá no Marquinhos. E Murilo do Palmeiras. Acho que o Murilo do Corinthians merecia mais, mas não tá aí o Murilo do Palmeiras. Inclusive, entrei numa discussão essa semana aí com alguns torcedores do Corinthians, no qual começaram a criticar o Beraldo, e eu falei que o Beraldo era melhor que o Murilo, Só rapaz. voltou pra ver. Só faltaram xingar minha mãe. Agora voltou. Que parte que começou a travar minha voz? Na parte quando você começou a falar do Murilo. Depois você falou que o Murilo do Corinthians merecia mais. Então, como eu vinha dizendo, o Murilo do Corinthians, ao meu ver, mas o técnico Dorival optou por convocar o Murilo do Palmeiras, que também é um bom zagueiro. Falando em Murilo, essa semana entrei num debate aí com os torcedores do Corinthians. Quase só faltaram xingar minha mãe, porque eu fui falar que o Beraldo era melhor que o Murilo do Corinthians, porque é a minha opinião. Mas, para mim, assim, bons zagueiros os que foram convocados. Se jogar com três zagueiros, acho que vai ser ali Marquinhos, Gabriel Magalhães e Beraldo. Se jogar com dois zagueiros, para mim é Gabriel Magalhães e Marquinhos, que vai ser os titulares. E acredito que vai ser essa formação nos amistosos que a seleção tem no próximo mês agora, contra, acho que é fevereiro e março, se eu não estiver enganado, ou é só março, contra a Inglaterra e Espanha. E o jogo contra a Inglaterra é em Wembley. E fala dos zagueiros aí, João, pra gente poder passar pros laterais. Como você falou, a convocação do Marquinhos e do Gabriel Magalhães realmente é incontestável. E com certeza esses dois devem ser os titulares em ambos amistosos.
Agora, sobre os outros zagueiros, o Murilo e o. Qual outro zagueiro? Murilo e Beraldo. Murilo e Beraldo são dois grandes zagueiros, como o Painé falou, o Murilo realmente do Corinthians estava jogando mais do que o Murilo do Palmeiras. Mas eu acredito que o Léo Pereira, né, vem jogando bem até, merecia essa convocação, pelo que vinha fazendo, né, no ano passado, em 2023 e 2022 também, jogou bem pra caramba, só que na metade do ano, né, pra frente, foi quando o Dorival Júnior chegou no Flamengo e recuperou o Léo Pereira. A partir do meio de 2022 para cá, o Léo Pereira vem jogando muito. Eu achei que ele até merecia a convocação, Pô, não é por nada falando não. honestamente. Pô, não é Mas por nada não. como torcedor do Flamengo, Pode falar, João, desculpa. Acabei te cortando. como torcedor do Flamengo, eu prefiro até que eu não seja convocado para não desfalcar o meu time. Mas para falar de mérito, eu acho que o Léo Pereira merecia. Não sei na opinião do Perninha. Ó, até pegando um gancho no teu assunto, falando de Flamengo, embora é só para falar da convocação a esse podcast, mas agora, pelo que parece, o Flamengo fechou, né, com o Léo Ortiz, é isso? Fechou. Nós vamos, O nós Flamengo vamos falar fechou com o disso no Léo. próximo. Tá O Flamengo cortando tua deve voz, pagar João. 8 milhões à vista. Oi? Tá cortando tua voz. Tá melhor agora a minha voz? Melhor. O Léo Pereira, o Flamengo deve pagar os 8 milhões de euros à vista pelo Léo Ortiz, vai ser a contratação de zagueiro mais cara da história do Flamengo. Léo Ortiz já deve estar para chegar aqui no Rio de Janeiro e já começar sua semana de treino. Então, é isso que eu ia falar. Sendo Léo por Léo, e até por jogar no Bragantino, se fosse para convocar, cara, a qualidade técnica do Léo Ortiz é indiscutível, é um zagueiro excelente. Para mim, o Léo Ortiz tinha que estar na seleção, mas, salvo engano, ele machucou ano passado, cara. Por isso que ele não estava sendo convocado. Ele foi convocado algumas vezes, não foi titular, mas foi convocado algumas vezes. E para mim, cara, se o Léo Ortiz chegar no nível técnico que ele sempre tem, chegar na sua forma física, o Léo Ortiz é muito mais zagueiro do que até o próprio Léo Pereira do Flamengo. Mas, assim, tem outros bons zagueiros também na seleção, no Brasil e na Europa, mas concordo com esses nomes, até é aceitável esses nomes, não tem nada de exagero ali. Mas agora, cara, vamos partir para uma área aqui da convocação que, ao meu ver, cara, foi um pouco mal convocada, tá? Com A exceção de um polêmica. que eu, com exceção de um que eu vou tirar aqui dessa lista que para mim merece. Os laterais, cara, pra mim eu não concordo com três dos que estão aqui. Eu não concordo com o Danilo, não concordo com o Ian Couto e não concordo com esse Wendel, que eu nem sei quem é esse Wendel, cara. Pra falar a verdade, o único Wendel que eu lembro é o Wendel Lira, que ganhou o prêmio Puskas, que nem joga futebol mais, e nem era lateral, por sinal. É o único Wendel que me vem em mente. Eu nem sei quem é esse Wendel, na verdade, não acompanho. Não sei nem que time ele joga, tá? Então, assim, Danilo, que, salvo engano, tá na Juventus, Ian Couto tá no Girona, e Ayrton Lucas do Flamengo. O Ian Couto, cara, assim, no último jogo entre Real Madrid e Girona, levou uma entortada monstra, várias entortadas do Vinícius Júnior, mas pelo que o time vem fazendo, pelo Girona ser um time de pequena expressão na Espanha e na Europa, o time é vice-líder do Campeonato Espanhol, foi líder por um bom tempo do Campeonato Espanhol, mas perdeu a liderança para o Real Madrid. Então, todo jogador que passar por esse time vai ter uma valorização maior, cara, porque é um conjunto muito bom o time do Girona. Mas não acho, apesar que a gente está muito escasso na função de lateral no Brasil e na Europa também. Então, não tem muito o que falar. Ayrton Lucas merece, principalmente pelo que fez ano passado, manteve uma consistência muito grande. Arrisco dizer que já vem jogando bem há mais de um ano, né, no Brasil. E e o Danilo, cara, o Danilo, enfim, ele já é carta marcada na seleção, sempre tá sendo convocado. Ele acaba sendo convocado por falta de opção mesmo, ao meu ver, cara. Porque não tem, assim, muita gente para convocar.
Não sei o que você acha dos laterais aí, João. O que você vai falar dos laterais? Mas, assim, é meio decepcionante pra mim ver que a seleção brasileira não tem bons laterais, cara. Sobre laterais, é aquela, né? Realmente, lateral hoje em dia no mercado está muito escasso, né? São poucos laterais que tem no Brasil e no mundo afora. Sobre o Ayrton Lucas, realmente, mano, ele vem jogando muito no Flamengo, é um lateral super ofensivo, jogou muito com o Dorival, quando o Dorival começou, né, a dar o corredor para ele Lá explorar. ele, Né? Lá ele, literalmente, quando deu o corredor pra ele, corredor. lá ele. Foi, quando lá ele, né, o Dorival deu o corredor, né, para ele, deu a oportunidade ali no fundo, né, lá ele, e Ixi, piorou. explorar, né, aquele canto esquerdo de ataque, foi quando ele começou a jogar melhor. Então, assim, sobre os outros laterais, realmente, o Danilo é o que mais vem sendo convocado na seleção, para a seleção esses últimos anos. Realmente, como você falou, por falta de opção. Eu não vejo nenhum lateral assim que seja brasileiro, que possa ser convocado. Até aqui no Brasil, a não ser que convoque garotos, entendeu? Por exemplo, um moleque que normalmente joga no sub-20 para a seleção principal, entendeu? Mas de experiente mesmo, não vejo assim, zagueiro para ser convocado. Zagueiro não, lateral, desculpa, para ser convocado. E sobre o Ian Couto, eu acho até ele um lateral não bom, mas mediano. Deve ser novo ele, não sei a idade dele. Fez uma apresentação com o Diniz até que mais ou menos, não consegui ver muito na época. Também o Diniz já vinha fazendo um péssimo trabalho na seleção, mas é aquilo, é aquilo. Não temos, infelizmente, laterais bons para ser convocados, no meu ponto de vista, então é o que temos para hoje. É, achei meio desanimador a lateral, mas vamos partir pra meia. André, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Douglas Luiz, João Gomes, Lucas Paquetá e Pablo Maia. Bom, André, para mim, justo, né? Pelo que ele vem jogando há bastante tempo, novo, boa personalidade, joga um bolão pelo Fluminense, responsável pelos bons resultados do time também, junto ali com outros jogadores no Fluminense. Andreas Pereira, cara, ele tá no Fulham junto com o Williams, se eu não estiver enganado. Não acompanha Isso, tá muitos no jogos do Fulham, não acompanha muitos jogos do Fulham, mas sei que ele é importante pro time. Não sei como é que vem sendo os últimos jogos dele, mas aqui no Brasil, quando eu o acompanhava, é um jogador diferente, é um jogador de um nível técnico muito elevado. Bruno Guimarães, eu acho que já tô meio saturado, cara, dele na seleção, assim. Na Copa, eu esperava muito mais dele na Copa, principalmente fazendo ali dupla com o Neymar no meio de campo. Achei que ia fluir muito melhor e fiquei um pouco decepcionado. Casemiro, excelente volante, só que hoje eu acho que ele vive muito de nome. O Casemiro, o Casemiro não é aquele Casemiro do Real Madrid mais. O Casemiro do Manchester United é outro Casemiro, que não tem mais aquela qualidade que tinha, que não tem mais aquela explosão, aquela. Sabe? É porque o time também não ajuda muito, né? Quando o time tá bem, a gente enxerga os jogadores de outra forma, mas o Manchester United ali, qualquer jogador que vai ali, cara, estraga. Se você colocar o Mbappé e o Haaland ali, os caras faz 30 jogos e não faz nenhum gol. Porque o time ali é muito ruim, cara. Parece que é uma maldição que tem naquele time ali. E o técnico também é um cabeça de bagre, né? O técnico do Manchester United, depois que ele queimou o Cristiano Ronaldo, que era ídolo máximo do time, cara, ele caiu no meu conceito completamente. Mas enfim, Douglas Luiz, se eu falar alguma coisa dele, eu vou estar sendo equivocado, porque não acompanho, salvo engano, ele tá no West Ham, mas assim, não sei muito mais coisa do que isso. Lucas Paquetá, para mim, um jogador muito bom, acima da média, mas se envolveu com essa polêmica de aposta, de manipulação de resultado, e
ficou afastado por conta disso, mas agora acho que já foi absolvido, volta para a seleção. E uma das grandes surpresas para mim da lista toda, o Pablo Maia, cara. Pablo Maia que jogador de São Paulo, made in Cotia, um menino bom, é, tomou conta da posição ali no meio de campo. Foi um dos atletas mais escalados no ano passado, tanto com o Rogério, tanto com o Dorival. Segura as pontas como ninguém ali na volância. No jogo passado agora entre São Paulo e Inter de Limeira, São Paulo jogou só com ele de volante. Tudo bem que a Inter de Limeira não leva nenhum grande perigo ofensivo no jogo, assim, não é um time de grande qualidade, mas jogar com um volante só é muito exposto. E o São Paulo não tomou nenhum gol, marcou muito bem, roubou muitas bolas, que eu acho que um dos atributos, uma das virtudes principais para um volante é a roubada de bola. E feliz com a convocação dele. E é isso. Sei que o João vai comentar aí nome a nome. Puder fazer um breve comentário aí, João, de cada nome aí que foi convocado, é com você. Então, de todos, assim, eu até gostei, né, do meio campo convocado, né? Quando eu vi a convocação, eu até achei uma surpresa o Pablo Maia ser convocado. E eu vou fazer até uma declaração forte aqui, que não sei se todos aqui vão concordar, até o Perninha que vai. Vamos ver. Vou fazer a declaração. Vamos lá. Eu senti falta de um meia camisa 10. Eu sei que tem o Paquetá e tem o Andreas Pereira que fazem a criação mais à frente, mas o Paquetá é cria do Flamengo e o Andreas Pereira também jogou no Flamengo e quando jogou, jogou muito, né? Deixando aquele caso da Libertadores como um caso isolado. Os jogos que ele jogou, jogou pra caramba. Então, assim, eu ainda sinto falta de um meia camisa 10, aquele cara que chama a responsabilidade, aquele cara que vai dar o último passe, ou que vai dar um drible, vai achar um atacante entrando, ou um ponto em profundidade, pronto para finalizar para o gol, para achar o atacante. Entendeu? Eu senti falta desse cara. Que a seleção brasileira ela tinha, que até tinha, mas que hoje, infelizmente, não tem. Ô, João, A minha voz tá travando? não, só para fazer um comentário. Esse Sim, camisa 10 que você fala seria o Neymar, né? Porém, ele tá machucado. também, mas tinha outro cara que também jogava muito, que fez até, ajudou a seleção muito na Copa de 2018, que foi o Felipe Coutinho. Depois começou a jogar mal, entendeu? Hoje está na Arábia Saudita. Então, assim, a dupla de meio campo de Neymar e Felipe Coutinho, que, no meu ver, não sei na sua opinião, que era uma das melhores duplas, tipo, do que eu vi desde o momento que eu comecei a acompanhar a seleção. Ou seja, eu não acompanho muito a seleção brasileira, eu sou mais de acompanhar clube de futebol, por exemplo, Flamengo. A seleção brasileira eu só vejo o quê? Uma vez ou outra nas eliminatórias e a Copa do Mundo, entendeu? Eu assisto a seleção brasileira até o fim. Então, a melhor dupla, eu posso dizer que eu vi, foi Neymar e Felipe Coutinho, não sei na opinião do Perninho. Falando em eliminatórias, essa eliminatória para a Copa de 26 tá com um sabor diferente, né? Tá com um tempero diferente, porque o Brasil tá fora da zona de classificação hoje, faz uma das piores campanhas da história das eliminatórias, a pior campanha, se não for a pior, né, do Brasil. Perdeu várias invencibilidades, perdeu pela primeira vez para o Uruguai depois de 20 e poucos anos, perdeu para a Argentina em casa, coisa que fazia muitos anos que não acontecia também. E o Brasil, assim, acredito que com o Dorival agora vai dar um jeito no time, vai armar o time bem, pelo menos. Não precisa jogar bonito, mas precisa de resultado, né? Principalmente agora, para retomar a confiança e subir na tabela da eliminatória. Tem Copa América esse ano também, então precisa conquistar pontos, né? Mas é isso. Um dos caras ali que eu sinto falta, cara, nessa convocação. Aí a gente pode discutir no lugar de quem que vai colocar, mas que eu sinto muita falta nessa convocação
É o Rafael Veiga, cara. Acho que o Rafael Veiga, ele, deixando o clubismo de lado agora, o Rafael Veiga é um dos caras que joga em alto nível no Brasil há mais de 4 anos. O cara faz gol todos os anos, faz mais de 8 gols aí todas as temporadas como meio de campo, dá muitas assistências. E, tipo, o cara não é convocado. E quando é convocado, joga 10, 15 minutos, cara. Você fala que o Brasil carece de um camisa 10 hoje? Pra mim poderia ser o Rafael Veiga, mas o cara não joga. O cara não joga. Pra mim, assim, é um dos caras que na ausência do Neymar, cara, não tô comparando agora a técnica, não tô comparando estilo de jogo, não. Mas eu tô comparando no quesito consistência, números, chamar a responsabilidade, que não é um cara tão novo mais. O cara se destaca em um dos maiores clubes do Brasil, que é o Palmeiras hoje, tanto em camisa, tanto em resultado. O Palmeiras vem ganhando tudo aí nos últimos anos, junto com o Flamengo. Então, assim, pra mim, cara, o Rafael Veiga merecia ser mais considerado e eu acreditava que o Dorival pudesse considerar também. E só puxando um gancho pro meu time agora, acredito muito que o Lucas Moura, quando voltar, né, porque ele estava lesionado, ele voltou agora, faz 2 jogos que ele voltou de lesão, mas o Lucas Moura fazendo um bom ano e jogando as partidas, sendo decisivo, ele vai ser convocado pelo Dorival, porque o Dorival já convocou o Rafael e convocou o Pablo Maia. Lucas Moura é peça fundamental nesse time de São Paulo, então acho que ele deve ser convocado e ele pode ser esse cara que vai chamar a responsabilidade, principalmente na ausência do Neymar, porque para ser sincero, cara, o Neymar caiu demais o nível, o Neymar engordou, tudo bem que teve a lesão, mas o Neymar parece totalmente desinteressado já da seleção, de futebol, de tudo. Nem sei se ele joga a próxima Copa, para ser honesto. Então a gente vai precisar de um cara que faça essa função de camisa 10. A gente já viu que o Vinícius Júnior não. Vamos falar assim, que sentiu o peso da camisa 10, né? Não é esse camisa 10 que a gente espera. O Rodrigo talvez também não. Então a gente vai precisar de um cara mais experiente, mais velho, que puxe a responsabilidade. E o Lucas Moura, cara, não é só porque eu sou São Paulino, mas ele se cuida fisicamente, ele não é baladeiro, o cara treina igual um cavalo, o cara é comprometido, o cara joga demais e, sei lá, cara, o cara vai ser convocado. Não é opinião de torcedor, não, cara, é fato. O Lucas Moura, em forma física, ele é diferenciado, ele é acima da média no Brasil e ele vai ser convocado. Eu também acho que o Lucas Moura ainda consegue ser convocado, porque o que ele fez no São Paulo ano passado, assim, até o momento que ele jogou, né, coisa de absurdo, né? O que ele fez na Copa do Fala um Brasil pouquinho contra o do Veiga Corinthians, também, João, então, antes. Fala um pouquinho do Veiga, porque acho que falei bastante do Veiga. Comenta do Veiga antes, um pouco antes de falar do Lucas. assim, sobre o Rafael Veiga, é um grande meio-campo, o meu grande meio-campista, clássico camisa 10, né? Que arma muito bem a jogada. Eu acho que o Rafael Veiga é esse cara que a seleção tá precisando, né? Porque eu não acho o Andrés Pereira e o Paquetá os caras do último passe. O Andrés Pereira até hoje mais que o Paquetá como jogador de último passe. Mas Paquetá pode até fazer essa função, mas não acho que consiga fazer com tanta maestria quanto o Rafael Veiga. Então, acho que o Rafael Veiga merecia sim essa convocação, né? Apesar de a gente ter o quê? Bastante meio-campista aí, bom, pelo Brasil. Então, assim, senti sim a falta do Rafael Veiga. E sobre o Lucas Moura, o Lucas Moura fez boas apresentações, muito boas apresentações ano passado com o São Paulo. Até na Copa do Brasil, como eu estava falando, contra o Corinthians, ele fez assim, algo absurdo, que eu apostava na vitória, na classificação do Corinthians. Que eu apostava na classificação do Corinthians, se eu não me engano, o Corinthians saiu ganhando em Itaquera de 2-0. 2-1. 2-1. E 2-1. chegou em São Paulo e virou. Assim, coisa de doido. A linda festa que o São Paulo fez na chegada do, do, dos jogadores da delegação, né, São Paulino, e que eu confesso que eu vou confessar aqui que eu apostei no Corinthians, né? Que na classificação do Corinthians
Mas quem classificou, infelizmente, foi o São Paulo. Perdi até uma grana na época, mas acontece. Mas É, o se o São Paulo, Corinthians tivesse ido para a final, você seria um campeão da Copa do Brasil, né? se é, com certeza, seria o campeão da Copa do Brasil pela segunda vez consecutiva, né? Bicampeão consecutivo da Copa do Brasil e bicampeão consecutivo em cima do Corinthians. Ou seja, se a zoeira na primeira vez foi muito grande, imagina na segunda. Quem que era o técnico do Flamengo na ocasião? Na primeira vitória foi o Dorival. Na Não, do primeira, Flamengo. Não, do ano passado, pô. São do Paulo São e Paulo. Flamengo na final. São Paulo. Quem que era o... Ah, o Sampaoli que tava muito mal, né, no Flamengo e seria Sim, um sim. título meio estranho, cara, se o Flamengo ganhasse, assim. Acho que nem a torcida ia engolir muito bem, porque todas as decisões que o Flamengo jogou ano passado perdeu. É um time totalmente sem confiança, totalmente desconectado. Então não ficaria nem bonito, cara, se o Flamengo ganhasse aquela Copa do Brasil ano passado, pelo que vinha jogando. Acho que a questão não era nem ser bonito, ô Perninha. Era não encerrar mal o ano. Entendeu? Porque a gente já estava mal, já tinha perdido Recopa Sul-Americana, Mundial, Carioca, né? Porque a gente está comemorando, né? Porque ano passado a gente não ganhou nada. Brasileirão, Libertadores, pelo menos a Copa do Brasil era a esperança de nós torcedores. Mas como não vem ao caso agora, né? Mas o São Paulo não tinha clima lá na época. São Paulo estava brigado com todos os jogadores. Vamos agora para os atacantes. Hendrick, Sabinho, Richardson, Martinelli, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Bom, Hendrick, acho que ok. Não tá jogando um futebol absurdo, mas vem fazendo boas partidas, vem fazendo gols decisivos e merece ser convocado. Mas acho que tem que ter uma certa cautela, porque, por exemplo, muito se falava do Vitor Roque aqui no Brasil. Tá com um pouco de dificuldade lá no Barcelona para se adaptar. O jornal catalão lá, o jornal catalão tá até pegando no pé dele, porque ele, com relação ao direcionamento dele, algo relacionado ao jeito dele correr, parece que ele, é como se falasse que ele corresse errado, né, na linguagem brasileira aqui, né, que o pessoal pega bastante no pé dele, lá na Espanha, tá pegando bastante no pé dele, e o Endrick ainda não teve essa experiência europeia, né, com o Real Madrid de verdade. O Endrick ainda é jogador do Palmeiras, mesmo sendo vendido ao Real Madrid, já tá tudo certo, mas não jogou ainda pelo Real Madrid. Então, assim, jogar no Brasil é uma coisa, jogar na Europa é outra, e ele vai sentir essa diferença. No pré-olímpico eu esperava muito mais do Endrick, não foi aquele cara protagonista, tanto é que a seleção foi eliminada de forma vexatória, né? E não classificou para a Olimpíadas. Com o Hendrick e John Kennedy, embora o John Kennedy não jogou de titular a última partida. Savinho, pelo que vem fazendo no Girona, entra naquele contexto que eu falei do Girona, né? Que vale a mesma coisa para o Ian Couto, e o Savinho vem fazendo grandes partidas, vem metendo muito gol lá na Espanha, e vem sendo um grande destaque do time do Girona. Richardson não vinha tão bem ano passado, mas esse ano parece que já está com 10 gols em 20 jogos na Premier League. Martinelli mantém uma consistência muito grande desde o ano passado pelo Arsenal. Rodrigo, ok, não acho que nada exagerado. Rafinha, não concordo com a convocação do Rafinha. E o Vinícius Júnior, cara, ele é monstro no Real Madrid, mas na seleção ele ainda deixa muito a desejar. É, concordo até com. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tô, tô te ouvindo. Eu até concordo com o que o Perninha falou. Convocação do Hendrick, até ok, realmente. Esse ano ainda não vi o Hendrick jogar igual jogou ano passado. Jogou muito bem ano passado, foi decisivo pelo Palmeiras. E foi o protagonista do título brasileiro, né? Savinho, não conheço. Não conheço Savinho, nunca vi ele jogar.
Vamos lá. Richarlison. Cara, falar do Richarlison assim é uma coisa assim complicada. Eu não acompanho o futebol europeu, só acompanho o futebol brasileiro. Infelizmente, eu não consigo acompanhar por causa de tempo, né? É estudo, trabalho, né? Tô administrando. Mas vou ser sincero para vocês, eu não gosto do Richarlison. Eu até brinquei na época da Copa de 2022 com a música dele, né? Que ele gravou um vídeo cantando com aquela música na caixa de som. Acho que o Pernet tá ligado do que eu tô falando. Aquela música. Qual? Do Richarlison? É aquela, eu vou largar minha casa e vou. Sei. Então, eu até brinquei na época da Copa do Mundo com a música, com essa música e tudo mais. Mas, sinceramente, não acho o Richarlison um bom atacante, né, na minha opinião. Mas o centroavante no Brasil hoje está igual ao lateral, né, escasso. Mas eu acredito que o Pedro merecia a convocação por ele ter o quê? Ser o maior artilheiro no ano do Flamengo e ter o quê? A mesma quantidade de gols e jogos no ano, se eu não me engano, né? Mas pelo que eu tô vendo as apresentações do Pedro, o Pedro, na minha opinião, merecia ser convocado para a seleção e até brigar por uma vaga de titular em um amistoso, ou entrar no segundo tempo. Agora, a convocação do Martinelli. Martinelli, eu acho ele até um bom jogador, mas quando eu vi ele na seleção, ainda não vi ainda o que, assim, não vi ainda muito assim dele. Rodrigo joga bem, Rodrigo é um grande jogador. Vinícius Júnior, cria do Flamengo, ainda não vi o futebol dele na seleção igual ele joga no Real Madrid, porque a hora que ele conseguir jogar na seleção brasileira, igual ele joga no Real Madrid, aí sim eu acho que ele briga por uma bola de ouro, né? Não sei, né? Se eles vão dar a bola de ouro pro Vinícius Júnior, né? Capaz Não, é do de. Messi, pô. Vai ser do É, Messi, vai ser do Messi. vai dar pro Messi. Messi fez o quê Lá no ele. Continente? Com todo respeito ao Messi. Mas eu acho que tirando o Messi, ninguém briga pela bola de ouro se não tiver o Messi no meio, né? Acho que contra o Messi não tem nem briga. Messi campeão da bola de ouro, claro, com todo respeito aos fãs do Alfa. É, Uma brincadeira que a gente tá fazendo. ao meu ver, o Vinícius Júnior tá entre os cinco hoje melhores do mundo aí, junto com Haaland, Mbappé, Bellingham e companhia. Tá ali entre os cinco melhores do mundo, mas na seleção ele deixa muito a desejar e só fazendo um gancho no que você falou de Pedro, cara. Uma das injustiças pra mim nessa lista é o João Pedro do Brighton não ter sido convocado, cara. Você falou do Pedro, mas o João Pedro, ex-Fluminense, que estava no Watford e agora está no Brighton, essa temporada, 22 anos ele tem e fez 19 gols, cara. 19 gols jogando na Premier League, jogando UEFA Europa League. Ele é o artilheiro brasileiro, é o jogador brasileiro que mais fez gols na Europa esse ano. É artilheiro da Liga Europa, bate pênalti, pô, um atacante completo. É aqui da minha cidade também. Não tô puxando a sardinha, só porque eu conheço ele pessoalmente. Mas, assim, é um jogador muito bom. Lógico que também tinha outros aí que merecia, cara, essa convocação. Por exemplo, o Marcos Leonardo, ex-Santos, que agora tá no Benfica. Já tem mais gol na Europa do que o Gabigol. Fica de anotação já. No Benfica, acho que ele já guardou 3 ou 4 gols. O Gabigol, acho que tem 2 gols na Europa só. Não tô fazendo isso pra alfinetar o João. Mas, pô, o Pedro também merece muito, mas se for comparar a dificuldade do Campeonato Carioca com a dificuldade da Premier League, cara, é algo completamente diferente. E enquanto eu comentava, gol do Santo André, é isso aí. Golaço do Santo André, bola rebatida na área, jeito sofrido, jeito Corinthians de fazer gol. Só que para minha felicidade, o gol foi do Santo André. Corinthians 2, Santo André 2. Corinthians dando adeus ao Campeonato Paulista. Só para finalizar minha fala. Para a nossa alegria. Comenta aí, João, o que você achou do que eu falei e já vamos encerrar o episódio aí, porque era só para falar da convocação mesmo. E aí a gente
Sobre o João Pedro, ele é um grande, Finalista. né? Não acompanho muito o João Pedro, mas pelo que eu vi, o pouco que eu vi dele, ele é um garoto promissor, né? Que eu acho que ele merece uma oportunidade sim na seleção. E o Pedro, pela também, eu acho que até ele possa merecer também, pelos poucos jogos que ele fez pela seleção na época. Eu acho que ele até foi bem pelos poucos minutos que foi dado a ele. Lá ele. E, né, lá ele. E sobre o Corinthians, que você até puxou o gancho, o Corinthians já esperava a eliminação, como eu falei no podcast passado, Não perdeu. acabou o jogo ainda, não acabou o jogo ainda. O Corinthians tá vindo pro ataque, vamos ver. O Santo André pegou a bola. Como eu falei, o Corinthians perdeu o campeonato no começo. Então, sobre a seleção brasileira, que era isso que eu tinha para comentar. Ah, não comentei sobre o Rafinha. O Rafinha, me desculpa, mas eu acho que o Rafinha não merecia a convocação. Eu acho que, de repente, o Anthony, não sei, eu não estou acompanhando o futebol na Europa, mas o Pernick vai saber me dizer. De repente, será que o Anthony se encaixaria hoje melhor do que o Rafinha? Ah, acho que não, cara, porque assim, o Anthony, ele passa muito pela fase do time também, cara. O Manchester não vem bem, então é difícil você avaliar um jogador a nível de seleção se o time dele não briga por nada. Embora ele faça algo diferente e tudo mais, só que o Anthony ficou afastado também do Manchester por conta de uma suspeita de agressão à namorada. Parece que foi tirada a queixa, foi provado que ele não agrediu a namorada. Teve poucas oportunidades também no time do Manchester por conta do Ten Hag, do técnico do Manchester, e muito criticado também pelo jornal inglês, pelos jornais, né, lá na Inglaterra, de Manchester também, que faz parte da Inglaterra, por sinal, né, diga-se de passagem. E, cara, o pessoal pegando no pé dele por conta daquele drible famoso do Anthony, né, aquele drible que não tem objetividade nenhuma, que ele pega a bola, gira o pé em cima da bola e fica girando igual um Blade e não leva a lugar nenhum. Então, assim, sei lá, cara, pra jogar pela ponta ali, a gente tem que ver como é que ficaria, mas acho que dá pra jogar com o Vinícius Júnior e o Rodrigo e talvez tirar o Rafinha dessa lista, o próprio Richarlison. E aí, essas outras duas vagas aí ficaria entre Pedro, João Pedro e o Marcos Leonardo. Aí o Dorival que quebrava a cabeça para ver onde colocaria cada um ali, mas sei lá, cara. É uma convocação até que boa, algumas surpresas. Eu acho que tem algumas coisas ainda que são muito padrão de CBF, que tem que mudar, que tem que dar muito mais liberdade pro técnico escalar, né? Coisa que a gente sabe que não é 100% o técnico que convoca, que tem empresário, que tem patrocínio envolvido no meio, né? Mas é um assunto bem polêmico. Mas assim, fiquei satisfeito, assim, até que em parte, né, com essa convocação. Vamos ver na prática e independente, cara. Eu acho que se ele vai ter condição ou não, mas alguém dessa lista aí vai sair pro Neymar jogar quando ele voltar, cara. O Neymar é meio que incontestável na seleção, embora não concorde com isso 100%, mas ele é um líder nato ainda, ele é o maior artilheiro da seleção. A seleção tem números muito melhores com ele em campo e alguém vai ter que ser sacado dessa lista, ou do meio de campo ali, ou dos atacantes, para ele jogar. Embora o Neymar venha jogando mais como meia desde a última Copa aí, vem jogando mais como meio campo. Mas é isso. Se o João não tiver mais nada para comentar ou quiser comentar, comenta que a gente já encerra o episódio. Só para finalizar, a primeira convocação do Dorival Júnior, eu até achei boa, né? Porque agora sim, época de amistoso, é o momento dele testar as equipes. Tomara que ele não convoque muitos jogadores do Flamengo, né? Porque apesar de saber que o Uruguai vai levar vários, né? Então, largando, tipo, essa falando de lado. Desejo boa sorte, né? O Dorival na seleção. Eu acredito que o Dorival na seleção consiga bons resultados. Grande treinador, conhecedor, estudioso de futebol. Então, é isso.
Para mim, pela primeira convocação, é uma boa convocação. Claro, pode melhorar trazendo um clássico camisa 10, trazendo, de repente, um centroavante melhor que o Richarlison, pelo amor de Deus, Dorival. Não convoca o Richarlison, nada contra a pessoa Richarlison, e sim o jogador, que me desculpa, não faz boa passagem na seleção. No Tottenham pode até jogar bem, mas não me convence ele na seleção. Na minha opinião, posso até estar pegando um pouco pesado, mas para mim na seleção ele é bagre. Com todo respeito ao Richarlison. Então é isso. Era isso que eu tinha a dizer. Então é isso, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixa no comentário o que você achou, qual peça dessa convocação você tiraria, qual você acrescentaria e o que você espera da seleção para esse ano. Não esquece de mandar para os amigos também. E é isso. Agradeço a presença de todos, agradeço a todos os ouvintes. Fiquem todos com Deus. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Valeu.